Bem-vindos ao Pergunta Simples. Aqui falamos sobre comunicação. Como comunicamos, como falamos e como nos entendemos uns aos outros. Neste episódio falamos de como está a resistir a nossa cabeça à incerteza do mundo, como a nossa mente coletiva sofre e reage à dor psicológica. Tenho a certeza que muitos dos vossos amigos e familiares vão gostar de ouvir este episódio em particular. Vale mandar-lhes uma mensagem, um SMS, um WhatsApp ou uma lembrança numa das vossas próximas conversas. Basta citar www.perguntasimples.com. Aqui sobram sempre perguntas sobre temas que me sobressaltam, que nos inquietam. A inquietação que nos desassossega. Pode ser ansiedade, pode ser medo, pode ser até depressão em casos mais graves. Não sei se vos está a acontecer, mas as notícias da guerra, em filme contínuo, está a provocar-me uma tensão na cabeça. Primeiro a surpresa do início da guerra, o início da invasão à Ucrânia, a estupefação de ver um país invadir outro, da ideia de guerra na Europa sair de qualquer possibilidade sensata. Os dias passam, as notícias de coisas terríveis invadem-nos a toda a hora, sempre na rádio e na televisão, sempre ao segundo nas redes sociais, entre a verdade e a propaganda, e a nossa cabeça à roda. Entre a necessidade de parar de ver e o medo de perder algo importante. O acumular de tudo isto gera ansiedade, gera desassossego que faz estragos no nosso espírito, na nossa mente. Convidei para esta conversa o médico psiquiatra e psicoterapeuta Vítor Cotovio, em busca de chaves para despressurizar da guerra que sucede a uma pandemia. O que é que eu diria? Diria que ainda por cima a guerra vem na sequência de uma pandemia, ou seja, nós estamos a viver desde há 2 anos uma situação de crise e agora em cima dessa crise coloca-se outra crise, o que significa que aquelas variáveis que são mobilizadas no ser humano perante situações de emergência, perante situações de caos, de desastre... Aquele stress que nós sentimos. Sim, esse tipo de stress que tem traduções diferentes. Eu costumo dizer 2 coisas. Uma é que, e já vou depois às consequências, uma é aquela que muitas vezes nós ouvimos dizer as pessoas de que estamos todos no mesmo barco. Eu digo que não é bem verdade, porque nós estamos todos perante a mesma tempestade e agora perante as mesmas tempestades. Temos barcos diferentes. Temos barcos diferentes e remos diferentes. Porquê? Porque a tempestade, a pandemia ou a guerra toca, de facto, a todos, direto ou indiretamente, mas o que acontece é que apanha as pessoas, as organizações, as famílias em níveis diferentes de robustez e de resiliência. Se eu estiver mais forte vou aguentar melhor, se eu já estiver mais frágil, então a minha probabilidade de sussurrar é maior. Exatamente, ou seja, os barcos seriam as nossas competências, os barcos seriam as organizações onde nós nos inscrevemos, as famílias, as empresas, os remos seriam as nossas competências, as nossas skills, não é, de gestão das emoções, e nesse sentido as pessoas estão em níveis diferentes, portanto, atenção que não estamos todos no mesmo barco, estamos perante as mesmas tempestades. Na consequência, quando falou de stress, eu faço a distinção um bocadinho até para as pessoas perceberem que uma coisa é o medo, uma coisa é a ansiedade e outra coisa é a angústia. Podemos arranjar as caixinhas, o que é que isso quer dizer? Como é que nós espelhamos isso? Isso mesmo, ou seja, o medo o que é? O medo é uma reação emocional e fisiológica perante uma ameaça iminente. Quer o vírus, quer a guerra são uma ameaça iminente, real ou percepcionada e objetiva. E eu tenho respostas fisiológicas, emocionais, taquicardias, suores, perante essa ameaça iminente. Portanto, não é só da nossa cabeça, o nosso corpo também reage. O nosso corpo responde fisiologicamente. A ansiedade é aquilo que se pode dizer que é a apreensão perante a antecipação de uma ameaça futura, ou seja, até mais subjetiva. Será que eu vou sobreviver? Será que os meus vão sobreviver? Será que eu vou ter emprego? Será que estes preços agora que estão a acontecer me vão permitir a minha sustentabilidade e da minha família? Isto é a ansiedade, esta antecipação de uma ameaça futura. A angústia é uma coisa muito nuclear, vem de dentro de nós, do profundo do ser, e tem a ver com a perda de sentido, com aquilo que há algum vazio e a falta de propósito, que é perante uma pandemia com estas dimensões, perante aquilo que é uma guerra, questionar o sentido. Então, mas que sentido é que isto tem? Que propósito é que a minha vida tem? Qual é a projeção no futuro que eu ainda posso ter para mim, para os meus ascendentes ou para os meus descendentes, para os meus filhos? E, portanto, este tripé
medo, ansiedade e angústia invadem o ser humano e depende de cada um, obviamente, e depende da percepção que nós temos que ter, que somos seres comunitários e seres de relação. Repara o curioso. Falamos todos uns com os outros. Exatamente, ou seja, é isso Há mesmo. um contágio até desse momento psicológico. Para o bem e para o mal, porque nós temos neurónios espelho e, portanto, os neurónios espelho significam... Vamos a isso. O que é isso? Neurónios espelho são neurónios que replicam, quando eu estou a olhar para si e o vejo em sofrimento, a minha capacidade empática resulta de neurónios que eu tenho no meu cérebro que espelham esse sofrimento e eu respondo quase automaticamente. Quando o Jorge vê alguém a circular em sofrimento, de repente se olhar para si pode estar com cara de sofrimento, porque tem neurónios de espelho que retratam, replicam o que está a acontecer. Percebe? E, portanto, isso dá validade ao conceito não só psicológico, mas fisiológico do que é nós sermos seres de relação, seres comunitários. O Kant dizia que vivemos todos na superfície de um planeta esférico, portanto, por muito que a gente se afaste, se o planeta é esférico, vamos nos encontrar com outros. Não há forma de nos afastarmos, porque vivemos na superfície de um planeta esférico. E, portanto, nós, quando nos acontecem fenómenos, quando nós combinamos esta conversa, o pretexto era falar de comunicação e falar da pandemia. Subitamente veio a guerra e, portanto, tudo mudou. Mas, na realidade, o fenómeno é muito comum. Nós agora encontramos-nos e quase procuramos encontrar nos outros ignorantes iguais a nós caminhos. Como é que a gente se safa disto? O que é que está lá a acontecer? Como é que é os refugiados? Qual é o risco de uma guerra nuclear? Todas estas coisas não são uma coisa da minha cabeça ou da cabeça do Vítor, são todas as cabeças? São da mente comunitária. Não há uma mente comunitária. É como se houvesse, não é? Porquê? Porque, no fundo, perante situações de ameaça, repare, o ser humano teve uma coisa, não é? Desenvolveu-se muito técnica e cientificamente. E, portanto, teve um bocadinho a presunção que controlava tudo. Quando aparece um vírus ou aparece uma guerra que não se controla, reenvia o ser humano para a sua humildade e ativa aquilo que o ser humano tem de essência, que é ser de relação. Porque, repare, nós vivemos numa era tecnológica, uma era digital e virtual, parecia que estávamos todos muito frios uns em relação aos outros, de repente aparece uma guerra e estamos a assistir um espírito solidário e um espírito de disponibilidade e de compaixão de uns em relação aos outros, que diz que o ser humano naturalmente tem isto, só que o ser humano não estava tão preparado como há centenas de anos atrás estava para lidar com o imprevisível, porque sofisticou técnica e cientificamente. E achávamos que já tínhamos arquivado esse capítulo. Tudo controlado. O Miyakoto diz uma coisa no livro no livro da Caçador de Elefantes Invisíveis, diz uma coisa giríssima a propósito da pandemia, naquelas frases que ele tem espetaculares de prosa poética. Diz que o invencível foi derrubado pelo invisível. Quando fala da pandemia, o invencível foi derrubado pelo invisível, de facto, porque na prática esta sofisticação do ser humano, apesar de tudo, apetrechou técnica e cientificamente de uma forma espetacular. Veja como é que aparecem as vacinas, mas naquilo que é lidar com o imprevisível, o não controlável, repare, eu costumo dizer que o pai da ansiedade é a perda de controle, a mãe da ansiedade é a incerteza. O que é que nós estamos a viver? Perda de controle e incerteza. Temos o pai e a mãe da ansiedade no terreno e a guerra a alimentar, porque há perda de controle e incerteza. Ou seja, estamos constantemente sujeitos a esta dinâmica. E como é que nós conseguimos controlar isso ou sobreviver a isso? Vamos ver, como eu dizia antes, há pessoas em registros diferentes, têm os tais remos diferentes. E, portanto, nós temos, de alguma forma, todos nós, a obrigação de tentar ver se conseguimos dar remos mais robustos, mais musculados às pessoas que os tenham mais atrofiados. Neste sentido, primeiro, quando o ser humano percebe que, afinal, estamos agora a falar da guerra, há uma dialética, às vezes de mal e de bem, do mal e do bem, percebe que de um lado há o desespero de uma coisa que bizarra. É uma lógica binária? Aqui, o ser humano não tem lógicas binárias, porque há sempre o caminho do meio, não é? Mas aqui, no impactante, é muito importante perceber que uma coisa muito bizarra no extremo do mal consegue ter um contraponto no extremo do bem no sentido de as pessoas, quando chegam, refugiados, como é que são recebidos, como é que são envolvidos, como é que são acarinhados. E isto é reconfortante. Não resolve tudo, atenção, porque tem que ser as coisas planeadas, mas é reconfortante. E, portanto, esse é a primeira base, o primeiro pilar, para dizer às pessoas que estamos cá uns para os outros, mas depois há muitas coisas a fazer, de ordem operacional e de ordem emocional. Portanto, nós podemos canalizar uma emoção que é má, de ansiedade, das bombas que caem, das pessoas que morrem,
para ajudar o nosso próximo e com isso sentirmos mais humanos? Sem dúvida. Sem dúvida, até porque, repare, há um historiador que cruzou as guerras, o Arnold Toynbee, chama-se assim, que falava de uma coisa que era a teoria dos desafios e das respostas, em que dizia, quanto maior o desafio, maior as respostas. Maior a resposta. O ser humano tem essa particularidade que é em situação de crise, a ansiedade que tem e a angústia que tem, ao mesmo tempo também o ser humano é ser à procura de sentido. E, portanto, de alguma maneira, o que é que eu quero dizer com isto? É como se as situações de emergência, e está estudado, as situações de emergência canalizam, aumentam duas coisas, o espírito comunitário e solidário e uma identidade comum. Ou seja, a identidade é a forma como eu me reconheço e dou a conhecer aos outros. Quem eu sou, o que me define. Mas há uma identidade comum que é mobilizada pelo sentimento de ameaça. É um potenciar, é um multiplicador? É um multiplicador quase, pode ser exponencial e que nós devemos explorar, não é? E essa identidade comum é fundamental porque, no fundo, nós retratamos naquilo que podia estar a acontecer, quanto mais próximo de nós, mais nós sentimos que podia ser connosco, porque o ser humano também tem isso, relativiza muito e vulgariza muito o que está longe. Quando se aproxima, repare, quando se aproxima tem este impacto. Se é na Europa, fica mais próximo. Muito mais próximo. Muito mais próximo. E, portanto, mais mobilizável. E depois tem uma característica. Quando eu digo que o ser humano é ser à procura de sentido, eu digo que em situação de emergência nós ativamos um propósito que pode ser imanente e um propósito transcendente. O propósito imanente é o mais físico, o mais de ajuda direta, o mais solidário de forma direta. E o propósito transcendente é a superação. As pessoas superam-se, transcendem-se. É um fenómeno como nas equipas desportivas, por exemplo, em que vemos que às vezes lembro-me sempre de Portugal na final do Europeu de Futebol, em que Ronaldo se lesiona e depois sobram 11 normais. Isso, ou seja, exatamente, é um bom exemplo de como uma coisa não boa, uma coisa má, tem um efeito catalisador sobre a superação, sobre a transcendência, sobre eu faço por ele e faço por nós e fazemos todos em conjunto pela sociedade e pela comunidade. Lá está o multiplicador. Depois há um risco, não é? Que às vezes isso passa rápido. Ou seja, faz-se aquela pergunta direta às vezes, então mas isto agora as pessoas aprendem com isto, o ser humano aprende com isto e vai ficar diferente. Quer dizer, o ser humano, em termos técnicos e científicos, fica diferente porque evolui muito, não é? Para o mal e para o bem, encontra vacinas para o bem, encontra novas armas eventualmente para o mal, mas em termos ético-morais o ser humano passa-lhe depressa às vezes. Memória curta. O desenvolvimento ético-moral às vezes fica circunscrito à altura de crise. Porquê? Porque é a altura em que a pessoa se projeta no que está a acontecer e também se sente ameaçado de forma direta. Agora vamos a um epifenómeno que aconteceu na altura da pandemia e que agora acontece com produtos diferentes. No início da pandemia esgotou o papel higiênico e agora esgotou o óleo de girassol. E eu pergunto-me, o que é que está a acontecer para que as pessoas vão a correr ao supermercado comprar, neste caso especificamente, um produto e assambarcá-lo? Quando nós somos sujeitos a uma ameaça, não é? E depois respondemos, como eu há bocado dizia, ou pelo medo, ou pela ansiedade, ou pela angústia, também temos dentro de nós uma sensação implícita de tentar controlar o que está na nossa mão controlar. Que é muito pouco. Exatamente. Já que não podemos controlar o resto, convencemos-nos de que comprando papel higiênico simbolicamente, ou seja, nesse caso, quase simbolicamente limpando a sujeira de um vírus, quase simbolicamente, isto é um bocadinho freudiano, mas é o que é, não é? E, portanto, esta sensação de controlar, de que está a acontecer uma coisa dramática, mas eu, em última instância, estou a tentar controlar alguma coisa. E esse controle, muitas vezes, é só simbólico. Mas o ser humano, repare, o ser humano é simbólico. O ser humano é o único ser precisa de histórias para se narrar a si próprio. Por isso é que eu, na pandemia, dizia que não bastavam as contas, eram precisos os contos, que era os números terem história lá dentro. Senão são vazios. Se não para o ser humano são vazios. Precisamos de ter caras, precisamos de ter histórias. Precisamos de ter caras. Repara o que diz o Zelensky numa coisa que a Dulce Maria Cardoso chamou de verso poético numa crónica na Visão. Ele diz ele, quando nos vierem atacar, não vão ver os nossos rostos e não vão ver os nossos rostos e não as nossas costas.
A Dulce Maria Cardoso diz que isto é um poema, não é? E simbolicamente é muito forte. É impactante. Porquê? Porque o ser humano é sensível ao simbolismo e por isso é que também vai buscar papel higiênico metaforicamente ou vai buscar outra coisa que tem um valor objetivo, material. Parece que agora vai faltar óleo, portanto eu tenho aqui o óleo. Se tenho óleo, quando já não me vou desfazer enquanto ser humano, tenho aqui o óleo. E vou comprar muito mais do que preciso. Exatamente, e vou comprar muito mais. Mas isso é egoísta? É isso mesmo, porque lá está, porque o ser humano tem essas nuances, ou seja, tem esta dialética entre, às vezes manicaísta, que é entre aquilo que é o espírito solidário e alargado e depois o controle daquilo que são as suas coisas pessoais, e nesse sentido pode-se transformar em egoísmo. Não quer dizer que depois não dispense o óleo ao vizinho. Portanto, é a grandeza e a pequenez humana em cada um. Disse uma coisa que eu fui dizendo muitas vezes. Em situação de crise e de emergência, o que acontece é que nós vemos a nobreza em relação ao ser humano. Eu fui dizendo que vemos a nobreza de caráter e a mesquinhez de caráter. Tudo. E isso faz de nós humanos. Isso mesmo. Isso faz de nós humanos. Vamos olhar para dois humanos muito particulares. O que dirá Putin ao seu psicanalista? Pois não sei se ele tem a humildade para ter psicanalista, diria eu. Ou seja, eu acho que ele se rodeia de pessoas que lhe dizem o que ele quer ouvir e precisa de ouvir. E, portanto, se alguém arriscar eventualmente dizer uma coisa diferente, não é que provavelmente não faz parte do seu ciclo de próximos e de amizades ou de conselheiros, porque eu acho que, por isso é que eu digo que não sei se ele teria essa humildade para alguém, ou se o psicanalista que ele tivesse teria a coragem para o interpelar. Não sei, não faço ideia. Mas isso é quase um fenómeno autista, porque se eu me rodear apenas daqueles que me dizem aquilo que eu quero ouvir, não me parece muito produtivo em termos de pensamento até. Não parece, mas isso quando nós temos, eu não sei que personalidade, porque não conheço... É possível avaliá-la na televisão ou não? Ou isto é um efeito espúrio? Podemos supor... Que traços é que ele tem? Podemos supor, podemos deduzir, salvaguardando, que é arriscado estar a dar palpites sobre a personalidade de alguém que nós não conhecemos diretamente. Podemos supor algumas coisas em função do que vemos e em função da história. Repare, uma pessoa... Começando de outra maneira, a nossa personalidade é uma combinação de temperamento e caráter. O que é o temperamento? É a minha matriz constitucional, com que eu nasço. Essa não muda. Essa é difícil de mudar. O caráter é o resultado das minhas experiências de vida. E essa é moldável. Uma pessoa que é, desde cedo, treinada na KGB, seja a KGB com outra polícia secreta qualquer, que funcionava quase como ministério, é uma pessoa que naturalmente vai moldando o seu caráter tendencialmente de forma paranoide, ou seja, desconfiada de tudo e de todos. E, portanto, com um grupo de correligionários que vê o mundo da mesma maneira, que vê o mundo, nós estamos aqui, é que os outros são uma ameaça e, portanto, nós temos que criar uma estrutura defensiva e vamos interpretando, aprender a interpretar tudo, tendencialmente como se fosse ameaçador e ativando os mecanismos que possam defender essas ameaças. Todos nos fazem mal e eu estou aqui para perceber antes que os outros todos que vai acontecer qualquer coisa de mal. Para perceber e para agir, ou seja, para agir rapidamente. E esse agir pode ser cego. E aí é que está o caráter da perigosidade, que é se eu interpreto coisas sempre como ameaçadoras e tenho em relação aos próximos sempre viés de confirmação, eles vão me dizer o que eu quero ouvir e leem da mesma maneira ao mundo, é evidente que isto vai crescendo de tal maneira que me vai dando a convicção absoluta de que aquilo que eu estou a fazer está certo e cega-me para os valores. Eu suspeito que isso não se aplica só ao Putin. Eu estou a imaginar que muitos líderes, mesmo aqui em Portugal... Sem toda a razão, Jorge. É isso são mesmo. Assim, não é? Jorge tem toda a razão. Eu até não tem armas, se calhar. Até lhe digo mais, não é? E depois, se nós juntarmos isto, também a traços narcísicos de personalidade, não é? Há alguém que se cuida, que tem nos seus bunkers tem tudo, tem segundo dizem, não é? Tem lá todas as coisas, as massagens e não sei o quê. Portanto, há alguém que, no fundo, acha que tem um sentimento de grandiosidade, ou seja, tem uma personalidade imperial. Ai, como eu sou bom! Vejam como eu sou admirável. Exatamente. E querendo deixar eu costumo dizer que assim não vai deixar um risco, vai deixar uma valas abertas. O Salman Rushdie dizia uma coisa interessantíssima: o ser humano gosta de deixar um risco, na superfície da Terra. Deixar uma marca. Uma marca. Como é que eu vou ser lembrado? Exatamente. E uma pessoa narcísica pode ter isso muito insuflado e pode fazer muita
coisas horríveis como nós vamos vendo a fazer à custa desta combinação entre um registro mais paranoide e um registro mais narcísico. Não sei se é assim ou não, é uma leitura possível. Quando falou da possibilidade dos líderes ser assim, é curioso que o tenha dito, porque há estudos que dizem que a perpetuação do poder, se não houver cuidado, vai fazendo aquilo que se chama o síndrome de hubris. O que é o síndrome de hubris? O síndrome de hubris é do grego, é a presunção, é a arrogância que o poder dá às pessoas, no sentido de elas acharem que são o máximo, o que estão a fazer é grandioso, controlam tudo, só podem ser rodeados de pessoas que confirmem que aquilo que eles estão a fazer é o correto. Este síndrome de hubris é este exercício messiânico do poder. É isto que é o síndrome de hubris, que tem uma tradução num mito que é interessante, que é o mito de Ícaro e Dédalo, Dédalo era pai de Ícaro, da mitologia grega, e eles estavam presos lá. Não interessa explorar a história, mas arranjaram uma forma de fugir de quem os prendeu no sítio onde estavam, e fizeram umas asas o Dédalo era um artesão, fez umas asas com penas de gaivota e com cera de abelha colaram as asas e depois fugiram voando. Só que o Ícaro com o filho, com o desejo de querer elevar-se, o pai avisou, não te aproximes do sol. Ele aproximou-se do sol e a coisa correu mal, porque derreteu a cera. Portanto, esta presunção e este narcisismo faz este síndrome de hubris no exercício messiânico do poder que acontece a muitos líderes. A mania das grandezas. A mania das grandezas, sim. Como é que se para isso? Não é fácil. Não é fácil porque é evidente que é mais fácil trabalhar isso quando alguém no princípio das coisas vai sinalizando atenção, no princípio em que a pessoa está a exercer um cargo de poder dessa maneira, mais autocrática. Ter um influenciador. Ter alguém que consiga contrapor à cegueira aquilo que é a visão que os valores ainda dão, não é? Os princípios ainda dão. E se não houver isso, e se o barco já está em andamento, é difícil parar, porque depois a pessoa, por uma razão orgulhosa, que é outro risco que acontecerá com esta guerra, o orgulho narcísico faz com que eu não consiga, ou não possa, ou não queira voltar para trás. Uma cegueira. Uma cegueira. O que significa que, provavelmente, a solução, já que estamos a falar da guerra, tem que ser encontrar um caminho em que o orgulhoso com o síndrome de hubris se sinta realizado e que conseguiu aquilo que aparentemente queria? Aí é que está a diplomacia, que nós não sabemos como é que ela vai ser posta em prática. Como é que se consegue, perante estas pessoas, dar alguma coisa que elas não interpretem como atingir a ferida narcísica, provocar uma ferida narcísica, de maneira a poderem fazer algum tipo de cedência. Quando as coisas escalam de tal maneira... Ao despeito. É muito diferente. E há uma coisa complicada, percebe? É assim, se pensarmos bem, nós temos muitos sentimentos, mas todos eles vão e vêm. Eu tenho tristeza hoje, amanhã posso não ter. Tenho alegria hoje, amanhã posso não ter. Agora, em guerra, em situação dramática, há uma coisa que se chama ressentimento. O ressentimento é dos sentimentos mais intensos e mais duradouros. E pode ficar lá uma geração. Fica para os dois lados. Ou seja, se neste momento a guerra, quando acabar um dia destes materialmente, não vai acabar nas próximas gerações. Há uma ferida aberta. Sim, com certeza, porque repare, quando as pessoas são atingidas na sua dignidade e na sua identidade, e repare, a minha dignidade e a minha identidade têm a ver também com o meu lugar, com a minha nação. Hei de me lembrar disto até morrer. Mesmo que eu não queira, está lá, porque... E passa depois mesmo nas gerações. Para geração. A questão que se põe é essa, que é o ressentimento é um sentimento que perdura. E quem se sentiu atingido na sua dignidade e na falta de reconhecimento, fica em ressentimento. E o ressentimento também ele pode secar. Isso gerará vingança, gerará tensão, no fundo, o prolongar do ódio? Isso, muitas vezes, cria isso. Gera o prolongar do ódio. E, portanto, há aqui depois um trabalho, em alguma altura, que é um trabalho geracional, que é como é que, claro que não é igual para todas as pessoas, mas reparo, o que se vê, ontem reparava na televisão, estava uma criancinha, a gente vê histórias espetaculares porque o ser humano supera-se, não é? Havia aqui um miúdo de 11 anos que atravessou sozinha a fronteira. E ontem estava uma criança aí com 7 ou 8 anos, estava com um quispo que tinha as cores de um camuflado,
tinha as cores no camuflado e estava com o dedo apontado a fazer simbólico. Era o que ele estava a fazer ao lado, eventualmente, da família. Era um refugiado, era isto que ele estava a fazer. Estava a programar-se mentalmente. Sim, este gesto que está aqui, obviamente, está alimentado para aquilo que ele vê, e depois pode perdurar naquilo que é: estes foram os que fizeram mal aos meus avós, aos meus pais, o que é que, consciente ou inconscientemente, eu vou fazer no futuro. Como é que para eu vou resgatar o meu povo, através de qual é o meu papel, não é? E se isto for para o lado do ódio, é evidente que temos aqui uma coisa em círculo vicioso, não é? Vamos para o outro lado da história. Zelensky tem outro tipo de matriz e de personalidade e de ação, de maneira de fazer. Tem. Este pode ter psicanalista? Este pode ter psicanalista neste sentido, que é, até porque, repare, este tem psicanalista à partida, porque é um homem que estava habituado a público e a ser ouvido. Ou seja, a questão que se põe é que o Zelensky, como sabemos, era humorista, era produtor, criou uma série que, curiosamente, tinha o nome do partido que criou, Servos do Povo, ou Servo do Povo, o que revela, não é? O que revela uma personalidade que, para já, tem uma coisa que é evidente que, levado ao extremo, podia ser uma personalidade com coisas mais teóricas, mais plástica, mais teatrais, eventualmente. Mas, como alguém dizia um dia destes, neste momento em guerra isso não tem importância nenhuma. O que tem importância é a capacidade que ele tem de saber utilizar uma coisa que nós aqui estamos a utilizar, que é a palavra. Ou seja, a palavra, quem tem treino, ele utiliza a comunicação social e utiliza, repare, e a comunicação não verbal. Não é por acaso que ele está vestido com uma camisola daquelas que é de material verde da tropa. Não é por acaso que ele se faz filmar nas ruas de Kiev com os seus seguidores. Com certeza, obviamente, não é por acaso. Tudo é mensagem. Ontem apareceu nos hospitais junto dos feridos. Sim, tudo é mensagem. Só que ele, de facto, até porque já tinha treino, sabe fazer isso. E, portanto, utiliza isso, espero, para uma boa causa, no sentido de mobilizar o que é positivamente mobilizável, mas é alguém que sabe qual é a importância da palavra e sabe que a palavra pode ser inspiradora. Bom, eu costumo dizer isto mesmo: uma palavra bendita é transformadora, é inspiradora, uma palavra maldita é tóxica, e ele tem esta noção, não é? Ele tem esta noção, mesmo que esta noção possa ser embrulhada de traços de personalidade que ele já eventualmente tinha, porque era também um ator. Ele, quando comunica, nós percebemos onde é que ele quer chegar, gera em nós empatia. Sim. E esse treino de comediante, de receber sempre a toda a hora o feedback do público, a resposta do público, se o público ri ou não ri, se aplaude ou não aplaude, é algo que o torna atento aos sinais? Torna, porque treinou-se a ajustar, ou seja, treinou-se a ajustar a comunicação em função do interlocutor. O Putin não está preocupado com o interlocutor, está centrado nele, não é? E, portanto, ele e o seu espelho. Exatamente. Ele e o seu espelho. É isso mesmo que está a dizer. E, portanto, mesmo os outros têm que ser espelho para ele, não é? Enquanto aqui... Quando Putin se reúne na mesa grande, e lá no fundo estão os outros dele, na realidade o que ele está é ver-se a si próprio nos olhos dos outros? Sim, até porque, repare, nesse sentido ele nem arrisca ter um espelho com o intrapelo, porque nesse caso eles estão tão afastados que eles estão lá para dizer amém àquilo. É uma miragem. Sim, é uma miragem e é como se fosse... Quando alguém está muito longe de nós e nós falamos, o que nós ouvimos é o nosso eco. Não é? Está tão longe. Portanto, se eu disser vamos fazer assim, o que eu ouço é vamos fazer assim. Porque estão tão longe de mim, quem me diz coisas que façam sentido são pessoas que estão próximas de mim. Não é? E quando eu digo próximas, pode ser fisicamente ou próximas emocionalmente. Senão, o que eu ouço é o meu eco. E quem der um eco diferente arrisca-se. Aqui o Zelensky não, porque o Zelensky estava treinado a ter um eco dos outros e a aprender a ajustar aquilo que tem a dizer em função da ressonância que os outros lhe devolvem. Até porque o espetáculo tem que continuar. Sim. Mas este homem tem medo, como todos nós, ou isso é intrínseco? Isso é intrínseco ao ser humano, mas lá está. Qual é a caixinha das baterias que ele tem, onde vai buscar? É na causa e no propósito. Essa coragem? Na causa e no propósito. É assim, o ser humano tem esta coisa. Não estou a dizer que todos têm da mesma maneira, mas o ser humano é ser que é mobilizado por causas. E quando alguém fica
apanhado por uma causa, a sua capacidade de superar e transcender é muito grande. Nós fazemos isso, se nós pensarmos em nós tivemos um filho em aflição, temos uma causa e transcendemos-nos. Neste momento, o filho do Zelensky são estes filhos todos e uma nação. Portanto, se quiserem em termos metafóricos, o exemplo maior da nossa transcendência será perante um filho. Metaforicamente. Sim, mas ele está com N filhos. Não é? E, portanto, todos os filhos da Ucrânia, na realidade, são filhos dele neste momento. Neste sentido, é porque representam a nação, representam a pátria. E, portanto, essa questão do medo, que ele também tem, obviamente, porque é humano, acaba por ser equilibrada com aquilo que é a causa. Não é? Os filósofos muitas vezes ajudam a pensar, não é? O Nietzsche dizia que quem tem um porquê aguenta quase qualquer como. É o que ele está a fazer. E o que é que, se nós olharmos para a sociedade portuguesa, ou para a sociedade europeia, mas a portuguesa em particular, tenho a sensação que às vezes esse porquê anda muito difuso, que sim. Andamos e vivemos e andamos, vamos gastando. Sim, nós estamos, esse é um desafio. Não é que a gente precise de um porquê daquele tamanho, sim, mas não precisa, de todo. Mas tem razão, mas precisamos de resgatar sentido, isso tem toda a razão. Repare, a guerra e a pandemia recentraram algumas coisas. Vamos ver depois quanto tempo dura, mas recentraram algumas coisas. Porque se nós olharmos, nós vivemos esta sociedade da pós-modernidade, seguido mais de 68, a sociedade das tecnológicas, com toda a importância que as coisas tecnológicas têm. Nós estávamos aqui a falar da importância dos equipamentos aqui, como eles... Gravar numa caixinha, falar num microfone. E como é que isso acrescentou, não é? Sim. Como é que isso acrescentou. É verdade tudo isso. Mas podemos estar a falar com pessoas. Isso mesmo, sem dúvida. E na pandemia estávamos afastados fisicamente, mas com a possibilidade de ter um iPad, um telemóvel a falar com os nossos pais. E, portanto, isso são as mais-valias. Mas essas mais-valias não devem comprometer aquilo que é, para mim, o ser humano, por muito digital que seja, não pode deixar de ser analógico. Precisamos nos abraçar. Isso. Não pode deixar de ser analógico. Precisa dessa presença física, precisa da comunicação não verbal, precisa de ver o olhar, precisa de ver as expressões, porque é assim que se treina na qualidade da relação. E é evidente que a sociedade... o que eu digo foi uma sociedade que foi se transformando numa sociedade 5V com um sexto V que sobra. O que é que eu quero dizer com 5V? O 5V que é 5 volts? Sim, não é. Podia ser. 5V é uma sociedade com muito volume de informação, muita velocidade que não dá tempo a nós elaborarmos, muita volatilidade, tudo muta, muita voracidade, consumo constante. Não é? Já estou cansado. Exatamente, é isso mesmo. E depois isso dá um vazio, que é o outro V. Isso pode dar um vazio, porque e vacuidade também. Repare que há uma vacuidade. Toda a gente, não era eu que dizia, o Schopenhauer dizia, toda a gente quer opinar, mas poucos querem pensar. E nós ficamos numa sociedade em que toda a gente opina, sabe de tudo, mas pensar e elaborar emocionalmente parece que não temos tempo, não é? E, portanto, esta sociedade foi uma sociedade que nós também fomos vendo acontecer. E agora estas catástrofes, estas crises, recentraram um bocadinho o ser humano e colocaram o ser humano naquilo que é a essência do seu funcionamento, que é ter as mesmas angústias, ter as mesmas necessidades. Todos nós temos necessidades psicológicas básicas, de segurança, de pertença. A nós pertencermos a alguma coisa é fundamental para a nossa construção enquanto ser humanos. E, portanto, este sentimento de pertença, que também é mobilizado pela guerra, é uma necessidade estudada, que é o ser humano precisa de sentir que faz parte, que pertença. Portanto, nós temos as mesmas necessidades. Também sou eu, no fundo é isto. Sim, também sou eu, posso ser eu, não é? E, portanto, eu pertenço, eu preciso pertencer. Essa é a sociedade com 5V. Ou 5C. 5 vezes, aquela do volume, da velocidade. Esta nova digital acrescenta o quê? Não, o que eu estava a dizer é que a sociedade digital tinha isto. Tinha estes Vs todos. A velocidade, o volume, a voracidade, a volatilidade. Era essa a sociedade. E como é que sobrevivemos a isso? Temos um desafio enorme. Porque quando paramos, parece que ficamos vazios. Exatamente, que é o sexto V. É o vazio que resulta dos outros Vs todos, do volume, da velocidade, da volatilidade, da vacuidade e da voracidade. Então como é que recuperamos? Como é que nos recentramos? Há um desafio muito importante que é semear para colher também, porque nós quando somos educadores temos a responsabilidade como pais, como professores, o que for, como líderes,
não é? De tentar, tanto quanto possível, não nos esquecermos que, apesar desta aceleração toda, apesar da informação toda, ela não nos dá propriamente sabedoria. E a sabedoria e aquilo que é na transmissão de valores, como é que nós conseguimos resgatar, apesar desta aceleração, nós só conseguimos contrapor em relação a esta sociedade dos tais Vs, só conseguimos contrapor com os valores, com o outro V, com os valores e com os princípios. E se no dia a dia não estávamos com tempo, repare como agora, em situação de emergência, aparecem os valores e princípios. E paramos e recentramos-nos, não é? Recentramos e somos confrontados com a importância dos princípios, com a importância dos valores. O que era importante é, quando isto passar, nós não nos esquecermos, começamos outra vez a correr desenfreadamente e esquecer novamente princípios e valores. Não é? Neste momento há uma torrente inacreditável de informação. Há as televisões, há as rádios, há os jornais, há as redes sociais. Eu dou por mim alagado de informação e a própria informação a causar-me essa ansiedade. Sim. Sim. É a obesidade informativa, é a gordura, temos que fazer dieta. É mesmo a obesidade informativa. É desligar? Não, é escolher. Ou seja, nós já estamos... Mas eu não consigo desligar. Não consegue desligar. Quando diz não consegue desligar, o que é que quer dizer? Pode escolher. Claro que sim, mas posso perder ali aquela coisa. Mas isso é a nossa... Isso é outra questão, que faz parte da sociedade atual, que é o medo de que qualquer coisa que eu perca, me perca a mim próprio no controle das coisas. O que não é essa sensação de que eu não posso perder o controle, quando é irreal, porque como diz, a informação é tanta que há de haver uma altura em que eu tenha que ter a capacidade de escolher, porque a dificuldade de escolher provoca, como disse, a ansiedade desmesurada. Portanto, é como se fôssemos a um casamento com um buffet gigantesco. E fica ansioso porque não sabe que pratos é que há de escolher para comer. E porque o estômago não permite tudo. Mas o estômago mental também não permite tudo. Por isso é que sofre com ansiedade pela quantidade de informação e provoca obesidade informativa. Então temos que fazer uma dieta. Então temos que saber fazer uma dieta e para isso temos que aprender novamente a escolher. Porque repare que nós, com a informação como ela funciona, nós não escolhemos, somos escolhidos. E esse é que é o problema. O problema é nós estamos a delegar no exterior aquilo que é o controle do nosso funcionamento. Perdemos a capacidade de escolher porque somos inundados. Portanto, escolher fontes, ver de menos tempo... Sim, tocou num ponto até na realidade atual da informação que sabe melhor que eu, que é essa questão, quando disse escolher fontes, a aceleração é tanta que nós vivemos com desinformação e com fake news, porque as pessoas não se dão ao trabalho de tentar checar fontes, não é? Vamos comendo aquilo que nos dão. Exatamente, vamos comendo daquilo que nos dão com todo o risco que isso representa. Então, e agora cruzando aqui esse excesso de informação, esta tensão, a nossa própria ansiedade e a nossa grande vontade das histórias, cá está o ambiente perfeito para termos propaganda e fake news e notícias falsas. Sim, até porque informação não são necessariamente histórias. Cada vez mais, como sabe, a informação são dados. O que é diferente de informação com histórias. O que lhe dão são dados. O que o colocam é perante algoritmos. E, portanto, fica escravo daquilo que é uma informação baseada em dados... Que nós não compreendemos? Que não compreende, mas que há um algoritmo qualquer que o está a tentar decifrar e que o está a tentar influenciar para consumir a informação que você vai procurar no iPhone ou no telemóvel, no iPad, e vai conduzi-lo para aquilo na base do seu algoritmo que o lado de fora quer. Isso aconteceu-nos muito na pandemia da Covid-19, que é todos os dias inundados com 1000 casos, 2000, 5000, 10.000, 15.000, 10 mortes, 20, 50. Neste momento, estamos naquele momento em que aparentemente há uma quinta onda a subir, o número de casos está a subir, o número de mortos também, 50 mortos, 60 mortos, mas parece que já não tem nada a ver connosco, parece que é um... Porque lá está, porque depois as prioridades são quase inconscientes. Não é uma fadiga, foi uma mudança de foco? Numa primeira fase foi a fadiga, mas agora não foi só uma questão de fadiga, é a fadiga pandémica, com certeza, muito falada, mas não se esqueça que se não tivesse acontecido uma guerra, nós ainda continuávamos a falar de uma certa forma de números. E, portanto, aqui a hierarquia lá está o algoritmo, não é? Sim, e a hierarquia da aflição faz duas coisas. Faz com
com que nós estejamos mais suscetíveis ao impacto da guerra, porque se impôs à pandemia para muitas das pessoas, e o próprio algoritmo, a informação também vai estar a detectar que o espectador vai estar mais sensível a isso e é isso que lhe vai dar. E, portanto, mais uma vez está a ser controlado. Uma pescadinha de rabo na boca. Uma pescadinha de rabo na boca. Nestes 2 anos de pandemia, estamos a entrar no 3º ano de pandemia, de que é que se queixavam as pessoas aqui no seu consultório? Várias coisas. Durante a pandemia, aconteciam aparecer pessoas que eu nunca tinha visto, não é? Pessoas com coisas ligadas ao medo, à ansiedade, como é que vai ser a minha vida, como é que a minha organização vai ou não ter viabilidade, porque todas estas coisas metem ou colocam em risco a sustentabilidade das instituições. Como é que eu vou lidar com o facto de ter pais idosos, mas também tenho filhos pequenos, como é que eu vou tomar conta disto e a aflição que isto representa? A geração sanduíche. Sim, exatamente. Sim, para quem está no meio tinha a responsabilidade dos ascendentes e a inquietação também com os descendentes, não é? E, por outro lado, aconteceu também uma coisa que era, há pessoas que eu não via há 20 anos e que regressaram às consultas por causa das inquietações com a pandemia. Eu já não as via há N tempo. Descompensaram de alguma maneira? Sim, há pessoas em que se ativou aquilo que eram as suas fragilidades naturais. Renotei muito durante a pandemia, que estavam mais protegidas, as pessoas que, estando ou não estando em teletrabalho, conseguiam manter um cotidiano que não era desorganizativo, ou seja, as pessoas que apesar de estarem em casa se tentavam levantar a horas, não andavam só de pijama, faziam exercício, nem que fosse, descobriram muitas delas o YouTube para fazer exercício, faziam as suas meditações, faziam os seus passeios quando podiam, e estas pessoas que não se desorganizaram nos seus ritmos, estavam mais musculadas em relação às suas variáveis de resiliência. A maioria de nós, no entanto, deixou cair algumas coisinhas, não é? Sim. Muitas das pessoas deixaram cair coisas e quando esse deixar de cair coisas chegava a uma proporção demasiado intensa, aí as pessoas ficavam aflitas. Porquê? Porque perdiam os seus referenciais. Nós precisamos ter referências, não é? E aí essas referências faziam com que as pessoas ficassem mais angustiadas, mais ansiosas, mais inquietas. Quando foi o confinamento, aquela ideia de que o sábado era igual à terça, o domingo era igual à quarta, quer dizer, perdidos no calendário? Sim, perdidos no calendário e depois a tentar conciliar as famílias, a tentar conciliar o tomar conta de filhos, por exemplo, e estar a trabalhar em casa. Isso é um stress tremendo para as famílias. Tremendo. Eu dou-lhe exemplos. Lá estão as histórias e a importância das histórias. Eu fiquei com muitas histórias das pessoas. Uma das histórias era muito interessante, que é muito simples, em que a pessoa dizia assim, sabe, eu tenho uma casa pequena e quando saía do trabalho, o que eu me sabia melhor era chegar ao meu sofá e relaxar. Neste momento que estou confinada, eu tenho aversão ao mesmo sofá porque estou lá sempre sentada. Não corte. O sofá que era o sofá que me relaxava é o sofá que neste momento me desespera e me provoca quase vómitos porque eu estou ali sempre sentada. E portanto o sofá foi transformado de uma coisa boa a uma coisa má. Quando a pandemia começa, os chineses optaram por fazer confinamentos e a Europa liberal e democrática também o fez. Olhando para trás, conseguimos perceber se fizemos a coisa certa ou se fomos um bocadinho longe demais no pisar de algumas liberdades? Isso depois tem a ver, apesar de tudo, vamos ver, em relação aos conceitos eu acho que, na minha opinião, outros terão outra, não haveria muita alternativa em garantir a segurança das pessoas. Porquê? Portanto, tinha que ser feito. Tinha que ser feito neste sentido, porque senão o que é que acontecia? Os serviços de saúde ficavam completamente inundados e tiveram muitas vezes à beira da ruptura. E a catástrofe era maior. Sim. Ao deixar de responder, então aí as coisas seriam muito mais complicadas do que foram. Este é um ponto. O outro ponto é como é que alguns governos, de uma forma mais utilitária, puderam utilizar a ideia de segurança ali ao CLA, eventualmente de uma forma mais manipulatória. Aproveitaram a coisa. Sim, porquê? Porque, no fundo, nós vivemos também numa sociedade, e isto é complicado, nós vivemos numa sociedade de marketing existencial. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes transformamos os valores em valores de mercado. A empatia não é um valor de mercado, vale por ela própria. A segurança não tem que ser um valor utilitário, ela tem que ter uma finalidade que está implícita na própria segurança, não é segurar para controlar ou manipular alguém. Não é uma filosofia, devia ser uma coisa que está ao nosso serviço. Sim, está ao nosso serviço e é um desafio, repare, é um desafio das sociedades, mesmo antes da pandemia, é um desafio das sociedades atuais. Como é que nós combinamos bem a liberdade com a segurança?
Para isso eu queria um conceito que é uma espécie de dança entre a liberdade e a segurança. É um conceito de neologismo. Temos que criar uma liberdança, que é uma espécie de combinação entre liberdade e segurança. Como é que nós... E esse desafio vai acontecer, vai continuar a acontecer. Como é que nós vamos combinar aquilo que são as nossas liberdades com a segurança necessária? Governos tendencialmente autoritários vão combinar isso mal. E vão aproveitar isso como um pretexto. Claro, e podem aproveitar como um pretexto. Mas pretexto. se olhamos para Portugal, o que é que nós fizemos aos nossos velhos? Dissemos-lhe, fiquem em casa ou fiquem no lar e não saiam, e continuamos a dizer isso e o tempo deles esgota-se. Só que aí há uma coisa que nós nos esquecemos. Ou seja, na minha opinião, eu às vezes vou citando outras pessoas porque gosto de ir lendo e, portanto, às vezes há coisas que me fazem muito sentido e ilustram. O que é que acontece? Há uma coisa que é, para além do desenvolvimento técnico ou científico e das justificações científicas para fazer as coisas de determinada maneira, elas não podem ser cegas. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? De facto, há justificações científicas para proteger as pessoas e para proteger aquela pessoa, e aquela tem que proteger os outros, não é? Porque se de alguma forma alguém visita um lar de uma forma descuidada, pode infectar os outros velhinhos todos. Só que há uma coisa que nos esquecemos e que não vem nos livros, e que vem eu fui ler o livro de propósito, jogava que não o tinha. Há um livro que se chamou Quase Fim do Mundo, do Pepe Tela, e de repente eu vi uma frase e aquilo fez-me um sentido danado. Fui ler o livro, porque o que é que diz a frase? À procura da frase. À procura da frase, e já li o livro todo, porque há um protagonista, o Quase Fim do Mundo, em África, de repente desaparecem seres humanos, e ninguém sabe porquê. Há uma coisa que faz desaparecer seres humanos, e sobram uns. E são esses protagonistas que vão criando a história. Um deles é médico, é o Simbocolo. E em determinada altura está-se a discutir, mas agora como é que é para a gente decidir o que é que vai fazer a propósito, por exemplo, dos bens que ainda existem, mas vamos criar aqui critérios. E às tantas, o Simbocolo diz, para responder ao que estou a dizer, eu acho que a única regra necessária é o bom senso. O que acontece é que nós precisamos de bom senso para tomar também decisões. E às vezes, para além da justificação científica, se lhe esquecemos do bom senso em algumas alturas e da sensatez, que é ali, se calhar, o velhinho pode ser visto porque pode morrer, como alguém dizia no meu consultório no outro dia. O meu pai morreu no hospital de solidão. Tinha uma doença, mas eu acho que ele morreu de solidão, porque não me deixaram ir vê-lo. O que é terrível. O que é terrível. E foi assim que o senhor disse. Ele morreu de solidão. Porque eu acho que a forma como ele... E, portanto, aqui, para além da fundamentação científica das coisas, a sensatez e o bom senso deveriam existir. Do outro lado, os miúdos. Sim. Particularmente os jovens. Sim. Precisam de namorar, precisam de rituais de passagem, de... E subitamente disseram-lhes também, desculpa, mas não vais. Sim, sim. E esse é outro aspecto importante, o que fez com que, em alguma altura, naturalmente, quando há um desconfinamento, há quase a necessidade de um desconfinamento mental, em que depois calibrar os jovens precisam disso. E precisam disso para crescer. Precisam dos pares. Não é? Os jovens precisam dos pares, da reciprocidade. Portanto, eles não são parvos, eles precisam mesmo disso. Não, eles precisam disso, até porque faz parte do processo de crescimento e do desenvolvimento saudável. Eu treino as minhas emoções na relação com os meus pares, não é? Sim. Pronto, para o bem e para o mal. Olha, não vais lá ter com os teus amigos, olha, não beijes o teu namorado ou a tua namorada. Sim. E, portanto, sim. Lá foi o bom senso, não é? É, porque depois isso fica um bocadinho contra a natura, não é? E, portanto, lá está a questão como é que se gera o bom senso. Claro que depois também há jovens com eles próprios com inquietação, e eles próprios não queriam fazer isso a alguns. Mas isso é uma decisão individual. Mas isso é deles, mas isso é a escolha deles, não é? E a inquietação deles. É claro que aí, em relação aos jovens, teve essa particular, porque o jovem precisa, para o seu desenvolvimento, o que disse dos rituais de passagem. Há pessoas que estavam a acabar a faculdade, não tiveram a oportunidade de fazer aquelas festas que se fazem, há pessoas que entraram e ficaram só com o ensino à distância. Pronto, tudo isso aconteceu. Eu quero acreditar nisto, quer dizer, os jovens são tão plásticos que eu espero que tenham essa capacidade de recuperar. E vão-se reinventar e inventar outra forma de ritual. Às vezes tenho mais inquietação, se quiser, até com os mais pequeninos, que ainda não têm ferramentas e cresceram sem, por exemplo, só com máscaras, sem aprender o que é que significa um olhar autêntico, um olhar cínico, com um sorriso normal, aprender isto. O que é crítico em determinadas idades. O que pode ser crítico daquilo que é a construção da personalidade e a percepção do que é que as coisas querem dizer, como é que eu lido com as minhas emoções. Vamos ver o que é que isso vai dar mais tarde, porque há aí uma inquietação. Estamos a fechar esta nossa conversa, o tempo corre. Tenho aí umas capas de super-homem, umas vitaminas que nos permitam a todos nós
Ficarmos um bocadinho mais saudáveis em relação a esta ansiedade da guerra, ansiedade no fundo? É evidente que nós somos invadidos por uma coisa que é muito impactante, mas ao sermos invadidos por uma coisa muito impactante, não nos podemos esquecer que nem todas as pessoas têm isso, mas quando eu dizia que o ser humano é ser de relação, significa que dentro dos meus espaços familiares, organizacionais, e isso é um desafio muito grande, escolares, académicos, volto a uma coisa que disse há bocado, quem é educador, seja ou líder, em que contexto for, tenha, na minha opinião, a obrigação neste momento estar atento, disponível e fazer exercícios éticos e empáticos da sua forma de estar com os outros. Éticos e empáticos na sua forma de estar com os outros. Para que, perante a inquietação e a angústia, claro que quem é líder, ou pai, ou professor, também tem as mesmas angústias, mas o facto de ter as mesmas angústias não demite a responsabilidade de tentar colocar-se de uma forma em que possa ser um elemento de equilíbrio, apaziguador, capacidade de escutar, ser uma almofada, capacidade de ouvir o outro, ser almofada, ser filtro, se quiser, ser filtro e almofada, para utilizar a sua expressão e juntar esta, ser um filtro e almofada e, no fundo, não perder uma coisa que parece prosaica, que as pessoas não percam a capacidade, não desistam, como se não desistam de cá. Não é só a questão de procurar um sentido, como se fosse uma coisa de guru, não. É dar um bocadinho de sentido às coisas que se vão fazendo, de maneira a não perder no seu cotidiano as coisas saudáveis. Não perder porque vão correr lá fora, não perder porque vão sair com o cão, não perder porque estão a ver uma série, apesar da guerra, com o seu namorado, com o seu filho. Todas estas coisas aparentemente prosaicas são coisas que alimentam. O ser humano precisa, lá está a metáfora, precisa de história e precisa das histórias, porque isso também equilibra. E, portanto, esta noção de ir bebendo daquilo que não é só a coisa prosaica, mas o simbolismo da coisa, o simbolismo também é estruturante ou pode ser estruturante através das coisas que as pessoas fazem que não devem deixar de fazer. O desejo da normalidade, da vidinha sem surpresas más. Para conseguir o equilíbrio, levo 2 boas receitas: fazer uma dieta das notícias e aproveitar os pequenos prazeres do dia-a-dia. Sabendo que não controlamos nada, sobra-nos usufruir de tudo. Chama-se viver. Até para a semana.